Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores. Elas tinham grandes sonhos. A primeira arvorezinha, ainda pequenininha, mas olhando as estrelas, disse: quando eu crescer, eu quero ser um baú. O baú mais precioso, mais bonito do mundo, para ser cheio de tesouros. E para isso, quando eu ficar uma árvore grande, eu me disponho até a ser cortada. Eu quero ser um baú. Um baú para receber os tesouros mais valiosos do mundo. A segunda arvorezinha, em vez de olhar para as estrelas, olhou para o riacho lá embaixo, deu um suspiro e disse: eu não. Eu quero ser um navio. Um grande navio para transportar gente importante, reis, rainhas, príncipes, a nobreza. Um dia eu ainda serei um navio. A terceira árvore, por sua vez, para não ficar de fora, olhou o vale e disse: olha, eu quero ficar aqui no alto da montanha. E eu quero crescer tanto, para que as pessoas, quando olharem para mim, levantarem a cabeça, os olhos e olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus, como se estivesse olhando para o céu. Os anos se passaram, muitos anos se passaram, e aquelas árvores cresceram. Certo dia, chegou um lenhador no alto daquela montanha para cortar as árvores. E as árvores estavam todas ansiosas para saber o que elas iam se transformar, para que elas seriam usadas, aquela madeira toda. Mas aí, qual não foi a decepção? Lembra da primeira árvore? Aquela que queria ser um baú para guardar tesouros. A madeira dela serviu para fazer um curral e um coxo de animais cheio de feno, sujeira daqueles animais. Ela achou aquilo muito humilhante. Que tristeza. A segunda árvore, que queria ser um grande navio para transportar gente muito importante, gente da alta sociedade, virou um simples barquinho. Ei, meu Deus do céu! Um barco de pesca, de simples pescadores. Transportava pessoas, gente humilde. E peixes, todos os dias, aquele cheiro de peixe, que vou te contar. E a terceira árvore? Aquela foi a que aparentemente teve o pior destino. A terceira árvore, que queria crescer tanto, para que as pessoas olhassem para ela e pensassem em Deus, foi cortada em vigas e jogada num depósito ao lado. Aquelas 3 árvores perguntavam a si mesmas, desiludidas, tristes: mas por quê? Por que os meus planos não se realizaram? Por que os meus sonhos não se concretizaram? Mas, numa certa noite, cheia de luz, de estrelas,
com um coro de anjos cantando no céu, uma mulher, uma jovem mulher, não tinha onde dar à luz e depositou o seu recém-nascido naquele simples coxo de animais. E de repente, a nossa primeira árvorezinha entendeu que o seu sonho se cumpriu. Ela percebeu que nela se depositava o maior, o mais grandioso dos tesouros que a humanidade pudesse ter recebido do próprio céu. A segunda árvore, anos mais tarde, estava lá em alto mar e transportava um homem que acabou dormindo no barco, mas de repente uma tempestade quase afundando aquele barco em alto mar. Aquele homem se levantou e disse: cala-te, cesse o vento e a tempestade. E imediatamente a tempestade cessou, o vento obedeceu. E a nossa segunda árvorezinha entendeu que o seu barquinho carregava a pessoa mais importante, o próprio Rei do céu e da terra. Tempos mais tarde, era uma sexta-feira, cinzenta, nublada, triste. Parecia que o céu chorava. A terceira árvore, que tinha se transformado em ripas, em caibros, em vigas, levou um susto quando as suas vigas foram pegadas às pressas, unidas ao meio em forma de cruz, e brutalmente sobre ela um homem foi pregado. Ela se sentiu péssima, horrível, cruel. Mas no domingo, toda aquela tristeza se transformou em alegria, porque aquele que havia morrido nela, na cruz, ressuscitou, venceu a morte e por sua ressurreição abriu as portas do céu e o caminho da ressurreição para toda a humanidade. E a nossa terceira árvorezinha entendeu que, sim, o seu sonho se realizou, porque a partir de então, todos os que olham para essa cruz, para esse crucificado, pensam em Deus e recebem o seu amor. As árvores sonharam, mas a realização dos sonhos não foi como elas pensavam ou imaginavam, mas foi infinitamente maior e melhor. Como aquela música, né? Dos sonhos de Deus. Deixar Deus sonhar em nós. Geralmente a gente pede para que Deus realize os nossos sonhos, as nossas vontades. O mais difícil nesta vida é se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, que os teus sonhos se realizem na minha vida. Mesmo que eu não queira, mesmo que doa, mesmo que num primeiro momento eu não compreenda, mas faça-se em mim o teu querer. Os sonhos de Deus, muitas vezes a gente só vai entender mais tarde, a gente só vai entender muito tempo depois. Mas se nós temos a coragem,
de aceitar e de acolher. Eis a nossa felicidade, eis a nossa alegria. Eu não sei quais são os teus sonhos, mas saiba, os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso, mesmo que você esteja vivendo alguma fase em que parece que aquilo que você queria, aquilo que você quis, aquilo que você se dedicou, num primeiro momento não tenha acontecido, permaneça nos seus propósitos, busque em Deus e peça esta graça. Sonhos de árvores, sonhos de gente, quem é que não sonha? Quando a gente busca a Deus, mesmo que não seja do jeito que a gente quis, que as coisas acabaram acontecendo, tenha certeza, elas aconteceram do jeito que Deus quis. E Deus nos ama. E se Ele quis assim é porque há um propósito, há um sentido que a gente precisa descobrir em todas as coisas. Amém?